Se você é estrangeiro e quer saber como é que funciona o processo de compra de um imóvel aqui em Portugal, seja para investir, para passar as férias ou então para morar, esse guia é para você. Eu preparei esse guia de forma simples, direta, mostrando o passo a passo de como fazer, e eu abordei também alguns aspectos interessantes sobre os pontos positivos de morar em Portugal e os desafios que você vai encontrar estando aqui. Então, se você quer saber tudo isso, fica ligado que eu vou explicar ponto a ponto. Eu sou o Fábio Lingani, seu consultor imobiliário aqui em Portugal, e desde já peço para você que, se você gostar desse vídeo, dê o seu joinha e que você compartilhe o vídeo para quem possa se interessar ou queira saber mais sobre a matéria, e para quem você acha que pode ser interessante esse conteúdo, porque dessa maneira a gente consegue ajudar mais gente a entender todo esse processo, tá bom? Bom, eu cresci no Brasil, também sou italiano, passei um tempo na Itália, estou morando em Portugal há alguns anos. E o que eu quero passar para vocês é uma abordagem geral desse processo de compra de um imóvel em Portugal e também do estilo de vida aqui no país, para que você possa tomar uma decisão mais consciente e mais preparada. Primeiro de tudo, mas por que Portugal? Existem muitos fatores que levam os estrangeiros a comprarem imóveis em Portugal. Eu vou falar dos principais deles, que as pessoas mais procuram aqui no país. O primeiro deles é, sem dúvida nenhuma, a questão da segurança. Portugal, como qualquer outro país, não está isento de algum tipo de violência, algum tipo de agressão, como existe em todos os cantos do mundo. Porém, existe muito menor quantidade e frequência do que normalmente a gente vê por aí. É por isso que Portugal figura entre os 10 países mais seguros para se morar, segundo o ranking do Institute for Economics and Peace. O clima amigável. Certamente a questão do clima é outro grande fator que atrai muitos estrangeiros para Portugal. Aqui em Portugal, nós não temos climas nem muito frios, nem muito quentes. As temperaturas em Lisboa durante o inverno ficam aí numa média de 7 a 12 graus Celsius, podendo ser temperaturas mais baixas, como até -2 ou -3, mas isso não é comum, geralmente ocorre de madrugada e não fica por um longo período de tempo. São temperaturas isoladas por alguns dias. Além disso, na época de calor, você pode ter temperaturas elevadas, mas como Portugal tem bastante vento, geralmente é bem mais tranquilo do que a gente vê normalmente no interior da Europa, onde o clima é muito mais abafado, muito mais quente e muito mais difícil de lidar. Então Portugal figura ali num clima bastante ameno, tanto para mais como para menos, o que atrai muita gente de várias partes do mundo. O terceiro ponto que vale a pena ser dito é a facilidade de comunicação. Apesar da língua portuguesa ser a língua oficial do país, como é óbvio, é muito comum aqui as pessoas falarem inglês. Então, se você consegue se comunicar na língua inglesa, é bem provável que você não vai ter nenhuma dificuldade no seu dia a dia, vai conseguir falar normalmente e conhecer muitas pessoas. Porque praticamente todo mundo aqui fala pelo menos um básico de inglês. E muita gente fala no inglês bastante avançado. E se você for para os grandes centros, como Cascais ou Lisboa, não é difícil você encontrar pessoas que falam 3 ou 4 línguas diferentes. Uma boa parte da população fala o francês, porque muitos têm o francês na escola, e além disso falam outras línguas, como o espanhol e às vezes línguas até menos difundidas. De qualquer maneira, se você se vira no inglês e não sabe falar português, você não vai ter problema nenhum para estar em Portugal. O quarto ponto extremamente positivo é a culinária. Certamente é um dos fatores de mais orgulho dos portugueses. Eles têm uma excelente culinária que envolve muito bacalhau, frutos do mar, camarão, envolve também carne de porco, pato, enfim, é uma alimentação bastante diversa. E não fica restrita só a Portugal, porque aqui você encontra culinária do mundo inteiro, tem restaurantes japoneses, italianos, tailandeses, indianos, enfim, vários fast foods internacionais e conhecidos no mundo inteiro têm abundância aqui em Portugal. Então, certamente a questão da alimentação não será um problema para você. O custo de vida. E aqui preste bem atenção, porque nós vamos entrar num ponto bastante sensível, tá? Tirando a questão dos imóveis, e guarda essa informação porque eu vou falar sobre isso um pouco mais tarde, o custo de vida em Portugal não é muito elevado. Se nós formos comparar com diversos países da Europa, aqui consegue-se viver bastante bem com muito menos dinheiro. Sem dúvida que o custo de vida depende muito dos hábitos de consumo de cada um, o estilo de vida de cada um. Mas eu posso adiantar para vocês, por exemplo, alguns valores básicos. Aqui você consegue uma assinatura de uma TV a cabo que inclui uma diversidade de canais e inclui streamings como Amazon e HBO,
somado a mais 2 linhas telefônicas de celular com pacote ilimitado de internet e ligações e mais uma internet fixa de casa de 1 GB por cerca de 145 euros por mês. Você também tem um consumo de água para uma família média de 4 pessoas por volta de 60 ou 70 euros por mês. E quando nós estamos falando em energia e gás, uma família de 4 pessoas deve gastar aqui por volta de 140, 150 euros. É lógico que eu estou falando de algumas regiões de Portugal que até são mais caras. Você consegue valores mais baratos dependendo da sua localização, do tipo de imóvel que você possui alguns benefícios. Mas esse é um custo médio alto que você pode viver muito bem e ter uma ideia de quanto sai viver aqui em Portugal. A diversidade do estilo de vida é um ponto que eu ouço falar muito pouco por aí e eu acho extremamente positivo em Portugal. Apesar de ser um país pequeno, não só de tamanho, mas de população, para ter uma ideia, eu cresci numa cidade que tinha mais gente do que o país inteiro de Portugal. Então é um país pequeno, a densidade populacional também é baixa. É possível ainda assim encontrar uma diversidade muito grande de estilos de vida. Quer você seja do estilo mais natureza, onde você tem a proximidade com o mar, com diversos parques naturais para fazer mountain bike, canoagem, velejar, surf, kitesurf, enfim, uma infinidade de esportes. Quer você queira estar numa cidade, mas também estar ali próximo ao mar, próximo ao rio, você tem todas essas opções aqui. E você consegue estar em contato direto com a natureza e ao mesmo tempo estar a 30 minutos de um grande centro urbano que tem tudo. Se você quiser um local afastado, isolado, com pouquíssima circulação de pessoas e também bastante seguro, você tem isso em Portugal. Devido a toda essa diversidade, é bem possível que Portugal tenha um lugar que combina exatamente com o seu jeito de ser. Outro aspecto positivo de Portugal é a posição geográfica. Ele está mais numa posição central do globo, que facilita em muitos aspectos. Além de você poder fazer muitas viagens para diversos países, dezenas de países, com um custo bem baixo, eu, por exemplo, cheguei a pagar 50 euros numa passagem aérea de ida e volta para a Itália, você ainda tem acesso a dezenas de países, culturas, paisagens e biomas diferentes, todo pela estrada. Para quem é fã de road trip, é sensacional, muito bonito e não vai faltar lugar para você conhecer. E se você quiser ir para países como da Oceania ou então do Oriente Médio, aqui é um meio de caminho, está muito mais próximo do que os países, por exemplo, da América, o que torna Portugal um lugar de posição geográfica muito interessante para os estrangeiros. O rápido acesso é outro aspecto que eu destacaria aqui de Portugal. Para quem é do Brasil ou dos Estados Unidos, por exemplo, que está acostumado com longas distâncias, com um país muito grande, vai achar que em Portugal é tudo muito perto. Você pode morar a 30 ou 40 quilômetros de um grande centro urbano e chegar no meio desse centro em coisa de 20 minutos ou um pouco mais. Você consegue ir de Lisboa até o Porto em 3 horas e meia. De Lisboa até o Algarve em 2 horas e meia. Essas extensões, principalmente para os brasileiros e os norte-americanos, são extensões muito curtas que nós não temos problema algum em fazer. As estradas são bastante boas, muito bem conservadas e você pode tranquilamente daqui de Lisboa até o Porto com o piloto automático a 120 km por hora. Você raramente terá que reduzir essa velocidade e é bem provável que você faça a viagem inteira sem ter que tirar o piloto automático em nenhum momento. Um outro ponto positivo é uma população, de um modo geral, amistosa e respeitosa. É claro que existem pessoas boas e ruins em qualquer lugar do mundo, disso não tenha dúvida. Porém, de um modo geral, os portugueses são muito educados, recebem muito bem os estrangeiros e costumam tratar todo mundo com muito respeito e cordialidade. É comum você andar pela rua por aí e receber um monte de bom dia, boa tarde, boa noite, sem conhecer as pessoas que estão andando ao seu redor. Agora, quando nós falamos de uma cultura de um povo, nós sempre estamos considerando alguns aspectos subjetivos, porque para você entender uma cultura diferente da sua, você tem que partir do seu ponto de referência. Eu vou citar um exemplo que vai ficar bem fácil. No Brasil, é muito comum as pessoas serem muito afetas ao relacionamento. Não é raro você ir a um bar tomar uma cerveja, conhecer várias pessoas naquele momento que você está bebendo cerveja, e de noite você já foi convidado para ir para um churrasco dessas pessoas e está lá, no meio da casa delas, festejando, conversando e dando risada. Esse é um jeito do brasileiro de ser. Isso não é comum aqui em Portugal.
não é o jeito normal do português. Porém, eu tenho um casal de grandes amigos norte-americanos que moram aqui em Portugal e eles vieram de Nova York. Para eles, o povo português é muito mais caloroso, receptivo, amoroso e inclusivo, porque eles vieram de uma realidade onde as pessoas viviam mais isoladas. Então tudo depende do seu referencial. Mas como nem tudo é feito só de coisas belas e a minha intenção é ser o mais honesto possível com vocês, para que vocês possam tomar uma decisão extremamente consciente, eu preciso falar também daquilo que eu considero ser os desafios para se viver em Portugal. Então vamos lá? Eu sei que eu posso ser muito criticado por conta disso, mas é importante porque são pontos que são muito comuns a diversos estrangeiros que moram aqui. Talvez não seja um problema para você, para outros pode ser um problema muito difícil a ser superado. Então vamos lá, um por um. O primeiro deles é a economia. A estrutura econômica de Portugal, o jeito de funcionar o país, demanda alguns desafios que nem sempre nós estamos acostumados. Mas antes de tudo eu preciso falar, a economia é extremamente estável, independentemente de ser produtiva, improdutiva, rica ou não rica, ela raramente flutua muito, não tem grandes saltos, não tem grandes impactos, o que torna o país extremamente interessante para investimento. Por quê? Porque ele é mais previsível. Você consegue mais ou menos saber o que vai acontecer e não é muito fácil você ter alterações bruscas no meio do caminho. Então isso acaba sendo um ponto positivo para quem quer investir com segurança. Porém, existem também os aspectos negativos. O primeiro que eu destaco são os baixos salários. Portugal, de um modo geral, possui uma média salarial muito baixa, se comparada com o restante da Europa. Isso não seria um grande problema se nós pensarmos que os custos de Portugal também são menores do que normalmente a gente encontra por aí na Europa. Porém, isso deixou de ser uma realidade principalmente por causa da questão imobiliária. Você pode imaginar que o salário mínimo de Portugal é de 820 euros. Esquecendo que uma boa parte da população ganha efetivamente o salário mínimo, a média geral fica ali em torno de 1.000, 1.100 euros por mês, o que é muito baixo se nós pensarmos principalmente no custo habitacional atual. E eu vou abordar isso com vocês daqui a pouquinho. Então a gente adentra no segundo problema econômico, além dos baixos salários, que é exatamente o alto custo habitacional proporcional. Guarda isso que eu falei, proporcional, e eu vou explicar por quê. Há um bom tempo atrás, Portugal resolveu tomar uma medida bastante agressiva para atrair muito capital estrangeiro para o país. Deu bastante certo, o país conseguiu angariar muito dinheiro e resolveu a questão econômica. Como se deu isso? Ele estimulou a compra de imóveis por estrangeiros, concedendo benefícios fiscais, o Golden Visa e outros estímulos que atraíram muitos estrangeiros de diversas partes do mundo para Portugal. Isso foi um benefício naquele momento e trouxe de fato muito dinheiro para o país. Porém, teve o seu efeito colateral. Com a grande procura imobiliária pelos estrangeiros, óbvio, o valor dos imóveis subiu e subiu muito. Só que o salário do próprio português acompanhou esse aumento. Mas o que isso tem a ver com você? Bom, se você pensa em vir para Portugal sem ter um imóvel próprio, alugar um imóvel em Portugal e viver de um trabalho que você exercerá aqui em Portugal, vai precisar pensar muito bem e fazer direitinho as contas. Você imagina que a grande massa da população recebe 820 euros por mês. Se você vem em duas pessoas, seu companheiro, sua companheira, um amigo, uma amiga, não importa, se você somar os dois salários, você vai tirar uma média de 1.600 por mês. Se você quiser morar num apartamento de 2 quartos, na região de Lisboa, você dificilmente vai encontrar algo bastante bom por menos de 1.500 euros por mês. Ou seja, os dois salários vão basicamente para pagar a conta do arrendamento. Isso virou um grande problema de Portugal, que só não ficou maior porque a maior parte da população portuguesa possui casa própria. A população de Portugal vem diminuindo ao longo dos 10 anos passados. Hoje é muito comum o jovem aprender, se formar e se qualificar em Portugal e sair para trabalhar em outros países, normalmente na Alemanha, na Suíça, na França, onde os salários são muito maiores e ele consegue ter uma melhor qualidade de vida. Ou seja, Portugal forma os talentos para perder esses talentos, o que é bem ruim para o país em termos de desenvolvimento econômico, mas traz o outro lado positivo nessa crise habitacional.
como a população diminui e muitos jovens saem do país, você tem a herança desses imóveis. Então muita gente adquiriu casa de herança, aí vende essa casa, compra um imóvel um pouco melhor e no âmbito geral, Portugal acaba sendo um dos países com maior índice de população com casa própria do mundo, que beira aí os 70%. Ou seja, a crise habitacional que existe no país, no sentido de ter encarecido o valor dos aluguéis, encarecido o valor dos imóveis, não afeta tanto assim a própria população, apesar de afetar bastante uma parte dela, por conta da propriedade desses imóveis. Mas veja, quando eu digo o alto custo da habitação, o alto custo do imóvel, eu estou dizendo isso em termos proporcionais, lembra? E por que eu mencionei isso? Bom, porque se você comparar com grandes capitais da Europa ou com grandes cidades e conhecidas cidades da Europa, você vai ver que Lisboa ainda tem um custo-benefício bastante atraente. É muito mais barato você comprar um imóvel em Lisboa do que um imóvel idêntico, por exemplo, em Paris, ou em Milão, na Itália, ou então em Madrid, na Espanha. Lisboa ainda tem um custo de imóvel menor e mais atraente do que essas outras capitais ou então grandes cidades e metrópoles de países importantes. Apesar do governo anterior ter acabado com o Golden Visa e muitos benefícios fiscais que existiam para estrangeiro comprar imóveis aqui em Portugal, a procura por estrangeiro ainda é altíssima e o valor dos imóveis deve continuar aumentando ao longo do tempo durante um bom período do tempo, sem nenhuma previsão de redução. Isso porque os estrangeiros continuam buscando exatamente todas aquelas qualidades que eu disse para cima. Um outro ponto que eu considero bastante desafiador aqui em Portugal é a tributação. Os impostos aqui em Portugal são extremamente elevados, altos e o que eu considero mais prejudicial, eles destoam da realidade. Mais importante do que você olhar para uma alíquota alta de tributação é você entender quem está na escala dessa alíquota. Quando o governo português considera que quem ganha 2.000 euros por mês é rico, ele está bastante fora da realidade, principalmente quando nós estamos falando de um país em que você não consegue arrendar um imóvel de 2 dormitórios na região de Lisboa, por exemplo, por menos de 1.500 euros. Quer dizer, uma boa parte do seu recebimento, se não mais do que isso, é toda voltada para o aluguel. Mas essa tributação acaba afetando muito mais o português do que o estrangeiro. Por quê? Uma boa parte dos países, como é o caso do Brasil e dos Estados Unidos, por exemplo, possuem acordos de não bitributação com Portugal. Isso significa que é bem possível que alguns estrangeiros tenham imóveis aqui, explorem esses imóveis e sejam tributados, na sua maior parte, no seu próprio país de origem, o que é um fator positivo para os estrangeiros, mas pesa muito no bolso do próprio português. Contudo, como essa questão da tributação envolve muitos fatores, como a sua profissão, o seu país, diversas regras tributárias que vivem alterando, eu prefiro que você consulte um especialista para entender exatamente qual que seria o seu custo tributário tendo um imóvel aqui em Portugal. Um outro ponto desafiador é a falta de indústrias em Portugal. Portugal é um país que vive essencialmente do turismo e de algumas commodities, como a produção de vinhos e azeite, que são de excelente qualidade. Porém, não tem indústrias de produtos com maior valor agregado. Isso atrapalha no valor da remuneração, atrapalha nas oportunidades e certamente é um dos grandes motivos pelos quais os jovens optam por trabalhar em outros países. Mas como isso reflete na sua vida em Portugal? De um modo geral, se você não depende de salários daqui, não depende de receita daqui, não irá te afetar muito. Mas um reflexo possível, por exemplo, é o custo de carros. Portugal tem um custo muito elevado de veículos, muito maior do que a média geral da Europa e outros países europeus, porque não tem uma produção própria. Então, todos os carros que aqui estão vieram de outros países. Isso eleva o custo. Porém, se nós estamos comparando com o Brasil, os carros aqui em Portugal ainda são 20 ou 30% mais baratos do que o Brasil. Porque lá no Brasil, a questão é outra, que eu não vou entrar nesse mérito agora, porque é uma longa discussão. Mas se nós formos comparar com os Estados Unidos, a Alemanha, França, Itália, enfim, de um modo geral com os países europeus, com a América do Norte, Portugal vai espantar você no custo de automóveis. É possível você importar um carro aqui da Alemanha
você regularizar, pagar a tributação dele aqui, certamente ele sairá muito mais barato do que você comprar um veículo em uma loja aqui em Portugal. Um outro ponto que eu gostaria de falar com vocês é sobre alguns serviços gerais. Eu não estou dizendo esses serviços turísticos de restaurantes, bares, porque de um modo geral são muito bons, porque o país é bastante voltado para o turismo. Mas eu digo os serviços que normalmente a gente precisa, como um mecânico ou mais ainda, um pintor de uma parede, um conserto na sua casa, uma instalação, qualquer coisa do gênero. Nisso você pode passar maus bocados aqui e ficar bastante nervoso. Eu vou contar para vocês uma situação que aconteceu comigo aqui. Eu me mudei para um apartamento de um condomínio nesse que eu estou agora em março desse ano, de 2024. Quando eu cheguei aqui, eu queria instalar na garagem um carregador de carro elétrico. O pessoal do condomínio comentou comigo, bom, existem duas empresas que estão autorizadas a fazer esse serviço, porque elas conhecem as regras do condomínio, sabem como pode ser instalado e estão de acordo com as nossas normas. No mesmo dia eu entrei em contato com as duas empresas e solicitei esse serviço. Uma nunca me respondeu, nunca me deu atenção. A outra falou, amanhã eu estou indo aí, olhar a sua vaga de estacionamento, ver a quantidade de cabos, o que é necessário para te passar um orçamento. Na noite seguinte a empresa estava aqui. Nós olhamos a distância, olhamos o que era necessário e ele me falou, olha, eu vou te entregar o orçamento por e-mail e aí você me disse se quer fazer o serviço. Bom, nós estamos em outubro de 2024. Eu nunca recebi orçamento nenhum. Já mandei mensagem por WhatsApp, já mandei SMS, já mandei e-mail, as mensagens foram lidas e eu não recebi nenhum bom dia nem nada. Esse tipo de coisa você vai encontrar bastante aqui em Portugal. Se você está acostumado com uma agilidade, uma rapidez de serviço e um custo ok, você vai estranhar bastante aqui em Portugal, porque os custos são elevados e tem alguns setores de serviço que realmente são bastante difíceis de lidar, não te responde, você não consegue profissionais. Tudo isso é reflexo de toda essa política econômica, a questão da mão de obra que vai para fora, enfim, tudo isso que a gente comentou por alto aqui. Mas é uma realidade que existe no país e você tem que vir com o espírito aberto. Eu confesso que quando eu cheguei aqui, esse era um dos pontos que mais me irritava e me incomodava. Mas com o tempo a gente vai conhecendo as pessoas certas, os profissionais certos, e ao mesmo tempo a gente vai relevando um pouco mais e fazendo muita coisa por a gente mesmo, e os benefícios do país acabam compensando muito mais esse aspecto negativo. Mas eu achei importante informar para vocês, para que vocês tenham essa consciência e entendam exatamente o tipo de vida que vocês vão buscar aqui em Portugal. Como eu já abordei diversos desafios, eu também falei de muitos aspectos positivos de Portugal e olha, apesar de ser subjetivo, os aspectos positivos são muito maiores do que os aspectos negativos, não tenho dúvida disso. Agora eu vou passar diretamente à questão dos imóveis em si. Então, como é o processo para um estrangeiro comprar um imóvel em Portugal? Eu já adianto a principal coisa, é bastante simples. Portugal estimula muito a compra de imóveis por estrangeiros, ainda que não tenha grandes benefícios fiscais mais ou que não tenha o Golden Visa, ainda assim é muito facilitado. Você pode comprar um imóvel de qualquer lugar onde você estiver, você não precisa sequer vir para Portugal para assinar a documentação e pode fazer todo o processo diretamente do seu país. O que você vai precisar para comprar um imóvel em Portugal é um NIF, que é o número de identificação fiscal, que é o equivalente ao Brasil ao CPF, um tax number, é aquele número pelo qual você vai recolher os tributos, você vai ser identificado fiscalmente em Portugal. E você precisa de uma conta bancária local aqui em Portugal, por onde você vai receber arrendamentos, pagar tributos, enfim, fazer a sua movimentação financeira aqui no país. Esse processo pode ser auxiliado por profissionais daqui. Existem muitos profissionais em Portugal que fazem exatamente esse serviço. A nossa agência, por exemplo, imobiliária, tem profissionais que fazem isso por você. Tiram o NIF, abrem a conta bancária e cuidam até do processo da transferência do pagamento do imóvel. Outra coisa que você vai precisar é de uma representação aqui no país. Isso se você não quiser ou não puder vir assinar os documentos aqui em Portugal. Você pode eleger um procurador para assinar por vocês. A nossa agência também oferece esse serviço opcional, onde o advogado vai acompanhar todo esse processo, assinar a escritura por você e você adquire o imóvel, faz os pagamentos, recebe o seu bem sem precisar estar aqui em Portugal, com muita segurança e transparência, porque são setores
qualificados e autenticados pelo governo para poderem fazer esses processos. Feito todo o processo burocrático, você é representado, possuindo o NIF no país, possuindo a conta bancária aqui, bom, é necessário fazer a transferência dos recursos. Por serem valores elevados, é importante que se tenha segurança nessa transferência e que se busque menores custos de taxa cambial. Existem inúmeros profissionais que fazem isso aqui em Portugal e a nossa agência também agrega esse serviço de fazer essa transferência de uma forma segura, transparente e bastante interessante em termos econômicos. Mas você pode optar por qualquer profissional da sua escolha. Financiamento e pré-aprovação. Esse é um ponto que eu acho bastante interessante aqui em Portugal, que eu não me lembro de ter visto no Brasil e confesso que eu não sei se existe nos Estados Unidos. Mas um serviço que é muito bacana, que oferece aqui em Portugal, a nossa agência oferece, outros profissionais também oferecem, é um serviço de pré-aprovação. Existe uma instituição certificada que faz por você todo o encaminhamento da documentação e uma pesquisa de mercado com a maior parte das instituições financeiras de Portugal. Com base no seu score, nos seus documentos, nos seus rendimentos, enfim, toda uma série de informações que eles vão solicitar e são sigilosas, não são entregues para os consultores ou para as agências, elas ficam nesses setores. Eles encaminham para várias instituições e apresentam todas as ofertas que você recebeu. Com isso, você pode saber exatamente quanto você vai ter de crédito para comprar um imóvel aqui em Portugal já pré-aprovado, com as taxas, spreads, o prazo de financiamento, o valor das parcelas de várias instituições e pode identificar aquela melhor opção para você. Isso antes mesmo de você procurar o imóvel. A partir disso, você pode buscar um imóvel dentro dessa condição que você já sabe que você já tem. E o melhor de tudo, esse serviço é gratuito e você não tem qualquer obrigação de contratar qualquer desses financiamentos. Não é um bom negócio. Essas taxas, valores e prazos variam muito, tanto de instituição para instituição, como segundo o perfil do cliente, a idade, enfim, são muitos fatores. Mas eu vou falar para vocês de um modo geral, que pode ser diferente em alguns casos, mas de um modo geral, as instituições de Portugal costumam financiar até 70% do valor do imóvel para os estrangeiros. Ou seja, 30% do valor desses imóveis teria que ser pago na entrada e o financiamento de 70%. Em qual prazo? Geralmente até completar 75 anos de idade. Ou seja, se você tem 40 anos de idade, seria até 35 anos de financiamento. Se você tem 20 anos de idade, bom, aí existe um teto de no máximo 40 anos de financiamento. Então você teria até 40 anos de financiamento. Mas isso pode ser diferente conforme o banco, conforme o perfil, enfim, eu estou falando só em linhas gerais, tá? Aí, qual é a taxa que você vai pegar por ano de juros, spread e tal? Bom, isso muda bastante conforme a economia. Existe uma previsão de diminuição da taxa de juros para toda a Europa até o final desse ano, mas hoje é tranquilo falar que você vai pegar uma taxa de juros de entre 4% e 5% ao ano, considerando todos os custos bancários. Mas pode ser que você tenha uma taxa menor, dependendo de quando você fizer essa análise, do seu perfil, enfim, de todos esses fatores que eu já mencionei. E quando você vai comprar um empreendimento que está sendo construído, aí o valor da entrada, quanto você tem que antecipar antes da escritura, é determinado por cada empreendimento, que varia de 20% do valor do imóvel até 60% do valor do imóvel a ser pago antes da escritura. Ainda assim, os bancos ainda podem financiar 70% do valor. Então suponha que você optou por comprar um imóvel que exige 60% do valor a ser pago em determinados períodos antes da entrega da escritura do imóvel, da conclusão das obras. Você paga os 60% e se você tiver o crédito de 70% do valor do imóvel, quando você for pagar o saldo devedor lá quando o imóvel estiver pronto, ou seja, que vai ser de 40% do valor do imóvel, 40% vão ser destinados ao empreendedor e o restante vai ser depositado na sua conta, um reembolso de uma parte do que você já pagou. Depois desse processo todo, o imóvel já é seu. É bastante simples, não é? E quais são os custos para comprar esse imóvel? Além do valor do imóvel em si, você vai ter alguns custos aqui em Portugal, como impostos, algumas taxas para realizar a escritura, o pagamento do FII de alguns profissionais, etc.
Bom, os impostos variam muito de acordo com o valor do imóvel. Mas de um modo geral, eu posso dizer que eles flutuam aí de 4%, 3%, até 6%, 7%. A média geral de um imóvel um pouco mais caro, de padrão um pouco mais elevado, é de 6%. Então vamos considerar 6% para você pagar de IMT. Além do IMT, você tem um outro imposto, que é o IS, que nós vamos considerar aqui de uma regra geral, que é de 0,8%. Ou seja, nós estamos falando aí de um gasto de 6,8% em impostos para você comprar esses imóveis. Além desses impostos, você tem custo de escritura e de profissionais, que você pode colocar aí 1,2%. Ou seja, nós estamos falando de 8%. De um modo geral, porque isso pode variar para cima ou para baixo, é razoavelmente seguro você pensar em 8% do valor da transação como custo de impostos, emolumentos, taxas, escritura e etc. Então, se você, por exemplo, tem um financiamento de 70% do valor do imóvel, considere que o seu valor de entrada terá que ser de 38%, que são os 30% do custo do imóvel, mais os 8% desses outros custos. E vale a pena comprar imóvel para investir em Portugal? Como eu disse anteriormente, a economia de Portugal, apesar dos problemas que tem, todos os países têm os seus problemas econômicos, ela é bastante estável e previsível, não sofre alterações bruscas, o que torna o investimento imobiliário em Portugal bastante seguro. Então, se você está pensando no médio ou longo prazo, evitando grandes riscos, Portugal é um porto bastante seguro para você investir em imóveis. Aqui você vai encontrar uma flutuação grande de yield por ano, ou seja, o retorno que você vai ter dos imóveis que você comprar com os arrendamentos, a receita que ele vai te gerar durante o período de um ano. O yield pode variar de 2%, 3% até 12% ao ano. Isso depende muito da localização do imóvel, o tipo de uso, o custo desse imóvel, enfim, são muitas variáveis. De um modo geral, a gente pode falar na grande maioria dos casos em um yield de 4% ao ano. Mas existem boas oportunidades como o sistema Buy to Let ou alguns imóveis extremamente bem localizados, onde esse yield pode ser muito maior, beirando ali 6, 7% e casos até de 12 ou 11% ao ano, se bem gerenciado. Para quem não é muito familiarizado com o investimento, o yield é calculado mais ou menos assim. É o valor que você obtém com o arrendamento desse imóvel durante um ano, dividido pelo valor que você pagou por esse imóvel, que vai te dar um percentual desse valor que você pagou como renda todo ano. Mas o yield não é o único fator a ser considerado, não. Além do yield, você tem a valorização anual do imóvel e o fator da taxa de câmbio, também tem que ser levado em conta, porque você pode manter o seu capital aqui em Portugal quando a taxa de câmbio está favorável para isso e levar o capital para o seu país quando a taxa está desfavorável. Enfim, existem inúmeros fatores a serem considerados, mas Portugal é de fato uma excelente opção e segura de investimento em imóvel. O que é importante é que você tenha um bom consultor imobiliário que saiba te mostrar esses potenciais de valorização, apresentar os riscos e oportunidades de mercado. E por fim eu vou falar um pouquinho do Golden Visa. Eu já mencionei para cima que não existe mais o Golden Visa pela simples compra de um imóvel em Portugal. Aquilo que foi implantado no passado pelo governo português, hoje não existe mais. Você não consegue obter um visto para estar em Portugal permanentemente e poder transitar pela União Europeia, os países estendidos, como os países nórdicos, simplesmente por comprar um imóvel, não importa o valor desse imóvel. Porém, isso está a ponto de mudar. O governo atual está pensando em retomar o Golden Visa. Mas é importante falar uma coisa. O fato de não existir o Golden Visa pela simples aquisição do imóvel não significa que não existe o Golden Visa. Existem inúmeras possibilidades de você obter o Golden Visa em Portugal e inclusive uma delas pode ser por meio da aquisição de imóveis. Peraí, eu estou me contradizendo? Não, eu vou explicar melhor. Existem algumas situações excepcionais onde você compra um imóvel que é considerado um restauro de um patrimônio histórico, cultural e artístico e na verdade esse valor que você comprou esse imóvel, ele está entrando como um investimento nesse setor em Portugal. Então, dependendo do valor, o tipo de imóvel, o conceito, você pode vir a ter direito do Golden Visa por adquirir esse imóvel.
Nós temos um empreendimento assim, que é o Rossio, que ele fica no centro histórico de Lisboa. Ali, pelo valor da unidade, o quanto você paga e a destinação que tem essas unidades e esse prédio histórico de Portugal, você tem direito a buscar o Golden Visa aqui. Mas são situações excepcionais, pontos fora da curva que existem. E além desses aspectos, existem inúmeras outras possibilidades do Golden Visa, que aí é melhor você ouvir de um especialista no setor. Bom, eu vou parando por aqui, eu sei que eu já falei demais, mas eu realmente espero que eu tenha conseguido esclarecer as principais dúvidas que você tem sobre adquirir um imóvel em Portugal sendo estrangeiro. Como eu pedi anteriormente, se você gostou desse conteúdo, se você acha que ele foi útil para você, dá um joinha, encaminha esse vídeo para outras pessoas que possam se interessar pelo mesmo conteúdo, porque só assim a gente vai conseguir auxiliar mais gente a comprar imóveis aqui em Portugal. E fiquem à vontade para me contatar sempre que vocês precisarem, eu terei um enorme prazer em auxiliá-los em suas dúvidas e no processo de aquisição de qualquer tipo de imóvel aqui em Portugal.